Sejam bem-vindos aqui a mais um bate-papo. E hoje o tema é muito interessante, porque muitos pais têm essa dúvida. Por que elogiar o meu filho pode prejudicar, né? E esse tema, eu vou trazer alguns detalhes para vocês, de quando a gente super elogia a cria, de quando a gente fica ali constantemente parabéns, bate palma ali para a cria, o quanto isso é prejudicial para ela. E aí nós vamos falar sobre encorajar ao invés de elogiar, tá? Então, sejam bem-vindos, comentem aqui para mim, né, como é que é essa relação, se vocês estão sempre elogiando, né, parabéns, filho, mamãe está super orgulhosa de você, olha, que legal, né? Comentem aqui se vocês estão acostumados a fazer isso com a cria, que eu vou ir reforçando aqui para vocês alguns pontos dessa postura, tá? Para quem não me conhece, eu sou Bruna, sou psicóloga de mães e filhos, e meu objetivo aqui é ajudar vocês a criar a cria, né? De uma forma emocionalmente saudável, tá bom? Vamos lá, gente. Eu tô aqui olhando para duas câmeras, falando, porque eu tô fazendo live para o YouTube também, tô fazendo para o Instagram, tá? Então, sejam bem-vindos. Comentem aqui para mim. Vocês elogiam a cria de vocês? Comentem aqui, tá? Quero ver. E como é que vocês elogiam? Comentem aqui para mim, por favor. E deem um coraçãozinho. Comentem aqui um coraçãozinho se vocês elogiam a cria de vocês. Quero ver aqui a resposta de vocês. E vou estar dando ali uma forma diferente da gente fazer isso, tá? Por que elogiar? Sempre, né? Cláudia, sim. A Mila, sempre, né? E é isso aí, né, gente? E é importante a gente elogiar. Mas vamos substituir esse elogiar por encorajar? Né? Vou já explicar por quê. Gente, o que acontece? Quando a gente elogia a criança, tá? Muitas das vezes, nós estamos falando de sentimentos nossos. Por exemplo, a criança foi lá e tirou 10 na prova da escola, né? E aí, o que você fala? Nossa, filho, nossa filha, parabéns, você tirou 10, mamãe está orgulhosa de você. Olhem aí o nosso sentimento. Não é de que a gente não possa falar como a gente se sente, mas antes da gente falar como a gente se sente, amei o seu esmalte, obrigada. Obrigada, eu adoro essa cor também. Antes da gente falar como a gente se sente, é importante a gente primeiro deixar a criança demonstrar o que ela está se sentindo em relação a essa conquista dela, tá? Vou dar um exemplo. Vou voltar com esse exemplo de tirar o 10 na prova, né? Se a sua filha foi lá, seu filho foi lá, tirou 10 naquela prova de matemática, que ele estava ali suando para conseguir tirar, né? Dificuldade, chorava, eu odeio matemática, e foi lá e conseguiu tirar o 10. E aí vem mamãe, o papai, parabéns, filho, você merece, ou então parabéns, foi mais que sua obrigação, né? Mas aqui estamos falando de elogio. Quando a gente fala isso, a gente está ensinando a criança a sempre buscar, a sempre fazer algo para aprovação, para se sentir compensado, para se sentir amado. Porque quando a gente se coloca antes dos sentimentos da criança, nós estamos mostrando para ela que eu estou super orgulhosa de você porque você tirou 10. E a verdade é que você não vai deixar de ter orgulho do seu filho se ele tirar um 9, se ele tirar um 8, até se ele tirar um 5, né? Então, quando a gente super elogia a criança e, além desse super elogio, a gente coloca os nossos sentimentos, né, as nossas expectativas na frente, nós estamos ensinando essa cria a fazer para ganhar aprovação, tá? E aí, como seria neste caso? Como é que você está se sentindo com esse 10 que você tirou? Olhem a diferença, né? De você falar para a criança, falar assim, parabéns, filho, você tirou 10, a mamãe está orgulhosa de você. Olhem a diferença quando a gente devolve isso para a criança. Filho, você tirou 10, como é que você está se sentindo? Vamos deixar a criança responder, né? Ah, mamãe, eu gostei, eu tô feliz, que legal. A mamãe também está feliz. Aí sim você pode colocar o seu sentimento.
Quando é uma criança pequenininha, que ela ainda não verbaliza muito, por exemplo, a criança está aprendendo a andar, que é o caso da minha filha, né? A criança, ela naturalmente, ela já busca aprovação no seu olhar. Vocês já repararam isso? Comentem aqui para mim, por favor. Sabe quando a criança está fazendo alguma coisa e ela olha para você? Isso já aconteceu com você? Ela olha e sorri, ou ela olha e fica assim, esperando você olhar de volta para você dar aquele consentimento de que você está vendo o que ela está fazendo? Isso já aconteceu com vocês? É muito comum a criança fazer isso, né? Ainda mais quando ela é bebezinho, tá? E se ela está sempre acostumada a buscar esse olhar que faz parte, quando a criança ela busca o olhar do adulto, né? Ela está buscando o seu reconhecimento. Ah, eu estou fazendo isso, que legal. Ela está buscando se conhecer, ela está buscando se colocar no mundo. Eu estou aprendendo a andar. Olha, eu estou fazendo certo, né? E quando a gente retribui esse olhar, né, essa aprovação, a criança tende a continuar, né? E aí, quando a gente retribui essa aprovação para a criança, é aí que é importante vir o encorajamento ao invés do elogio, tá? Já fui questionada por ela 6 anos, se não tirar nota boa, o que vai acontecer? E eu disse que não teria problema se não tirasse nota máxima, ainda mais se ela tivesse se esforçado. Exatamente, né? O nosso amor pela criança, ele é muito mais do que uma nota na escola. E é importante que a criança tenha isso em mente, gente. Porque o que anda acontecendo? Essa exigência dos pais em relação à escola. As escolas estão fazendo exigências em relação aos alunos. Eu estou com 4 pacientes de 7 anos, ou seja, início da alfabetização. E alguns, por causa da pandemia, né, eles estão um pouco atrasados em relação à leitura, em relação à escrita, em relação a juntar ali os fonemas. E a escola está pressionando essas crianças, a escola está pressionando os pais para que essa criança ela esteja ali de acordo com a turma. E não estão olhando para essa criança como um ser individual, que ela está no tempo certo de aprender, que a criança está passando por um processo de pandemia, assim como toda a família. E essa pressão, essa exigência, vai tirando essa capacidade da criança de perceber que ela é capaz. Né? Porque ela tem que fazer pelos outros. A criança ela tem que acompanhar a turma. A criança tem que acompanhar a escola. A criança tem que fazer o que os pais estão esperando dela, tirar 10, tirar 9. E aí, como é que fica o sentimento da criança de capacidade? Ela tem que fazer para agradar os outros. Ela tem que fazer para acompanhar os outros. E, gente, isso é muito pesado para uma criança. Vocês não acham que isso seria pesado para vocês, adultos? Essa exigência de que vocês precisam ser perfeitos 100% do tempo? De que vocês não podem errar em nada? De que tudo vocês têm que tirar 10 e 10 e 10? Como é que vocês carregariam esse fardo? Isso para vocês seria algo fácil? Né? A escola do meu filho tem um sistema de cor perante comportamento do dia. Ele me perguntou o que ele ia ganhar se ele ficasse na cor máxima. Pois é, isso é um mecanismo que eu não concordo, que é um mecanismo de recompensa, o que ele vai ganhar. Então, ou seja, a criança está aprendendo que ela precisa, para ela ganhar alguma coisa, ela tem que fazer. E o mundo não é assim, né? A gente precisa fazer coisas e, na grande maioria das vezes, a gente não vai ganhar nada em troca. Tá? Então, quando a criança ela vai aprendendo essa questão de entrar no papel, de se adequar, de suprir as exigências, as necessidades dos outros, das escolas, dos coleguinhas das escolas e dos próprios pais, ela vai perdendo a sua essência, porque ela vai vivendo para agradar o outro, ela vai vivendo para se adaptar às necessidades do outro. E isso, gente, é muito pesado. A gente gosta de viver assim, a gente gosta de estar sempre para o outro, por mais que a gente tenha aprendido a ser assim, né? Muitas pessoas têm isso, eu não consigo dizer não, eu não consigo dar limites. Isso é um peso para vocês, né? Isso traz dor, isso traz desconforto para vocês, não é mesmo? Comentem aqui para mim. Então, uma criança que ela entra nisso, ela vai perdendo essa essência de se sentir capaz. Ela vai desenvolvendo essa habilidade de ir por ela, de conseguir por ela.
E além de tudo, gente, ela vai perdendo essa habilidade de ser responsável porque é importante para a vida ela ser responsável. E não porque ela vai ganhar alguma coisa em troca, que nem a mãe comentou aqui. Se eu ficar na cor azul, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar um passeio? Eu vou ganhar um chocolate? Né? Isso é barganha. Você está fazendo com que a criança faça algo através de uma barganha. E não é assim. A criança precisa entender de que ela tem responsabilidades. E estudar é uma delas. É importante ela estudar, é importante ela adquirir conhecimento, porque isso vai trazer benefícios a ela no futuro, tá? Então, vamos olhar para essa situação do elogio em excesso e da barganha, tá? De uma forma diferente. Vamos botar ela ali no cantinho e vamos começar a olhar para essa criança mais uma vez como um ser integral. Vamos colocar se vocês querem colocar expectativas, então assim, eu tenho a expectativa de ser tratada com mais respeito. Eu não gostaria que o meu chefe chegasse lá e exigisse 100% de mim, e se eu entregar 97%, ele me punir por isso. Ele querer me mandar embora. Né? Essa expectativa que você tem. Então, vamos pegar essa expectativa de ser respeitada e colocar na criança. Tá? O respeito mútuo. Já que a expectativa ela existe, então vamos substituir essa expectativa por respeito, por empatia. Tá? Isso é muito importante. E aí, quando você começa a substituir isso, a olhar para a sua cria de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais empática, ela vai olhar para ela e vai falar assim, poxa, eu sou importante, eu sou capaz de fazer aquilo, mesmo que eu precise de ajuda. Vai ser uma criança que, se ela precisar de ajuda, ela vai falar, eu não estou conseguindo sozinha, você me ajuda? Porque a sua relação de respeito com essa criança vai ser de oferecer isso. Filho, eu estou percebendo de que você está tendo dificuldades na escola. Em que posso te ajudar? Né? Em que posso te ajudar? Então, a partir do momento em que você oferece esse respeito ao seu filho, ele vai se oferecer esse respeito. Ele vai olhar para ele e vai falar assim, eu não estou conseguindo, mas eu sei quem pode me ajudar, a minha mãe. Eu sei quem pode me ajudar, o meu pai. Eu sei quem pode me ajudar, a minha avó. Entenderam o que eu quis dizer? Ela vai se sentir capaz, ela vai se sentir confiante de olhar para aquela situação e falar, eu não consigo, mas sei quem pode me ajudar. Ou então, eu consigo, eu dou conta de fazer isso sozinho. E aí essa criança foi lá, estudou, ou pediu ajuda para estudar, e conseguiu lá recuperar a nota que ela precisava recuperar. Aí vem os pais e fala assim, parabéns, meu amor! Olha, a mamãe tá super orgulhosa de você. Eu sabia que você ia conseguir. E aí essa criança, ela olha, minha mãe ficou feliz porque eu tirei 9. Minha mãe ficou feliz porque eu tirei um 10. Eu percebo que ela me ama mais assim. Olha a diferença do pensamento. Olha a diferença da postura dessa criança. Ela não olha para ela e fala assim, nossa, eu consegui, eu me esforcei, eu consegui. Mas ela olha para o comportamento da mãe. A minha mãe ficou muito feliz. Ela me ama mais quando eu tiro 10 na escola. E aí, o que acontece? Quando essa criança não consegue tirar um 10 na escola, quando essa criança não consegue alcançar aquele objetivo dela, ela fica frustrada, ela não se sente amada, exatamente por isso, porque ela não vai ter essa aprovação que ela busca desde que ela nasce. Entenderam? Essas expectativas altas podem causar dano neles. Sim, gente, podem causar danos, inclusive, em nós, adultos, tá? Quantas vezes vocês criaram expectativas num relacionamento, numa amizade, em um emprego, né? E essas expectativas, foram por água abaixo, né? E aí, quando uma criança é pequena, que nem eu estava dizendo, a criança está aprendendo a olhar, a andar. Ela vai ali, ela olha para você. Aí você, parabéns! Filha, você consegue. Filha, você consegue. Filha, você consegue. Entendeu? Olha, filha, você está sendo corajosa. É o que eu estou falando para minha filha agora. Filha, você está sendo corajosa. Você está ficando em pé, você está aprendendo a andar.
Olha a diferença. E não, ai, filha, que legal, mamãe tá tão feliz de ver você aprendendo a andar. Entenderam a diferença? Eu estou reforçando o comportamento da criança. Eu estou reforçando os sentimentos. Eu estou reforçando as habilidades que ela tem e que ela pode vir a ter. Vocês estão conseguindo, gente, entender a diferença? Né? Falem aqui para mim algo que vocês acabam elogiando. E, gente, esse elogio é sem querer, tá? A gente não faz esse elogio por mal. Realmente a gente fica feliz, né? Quando a criança tem uma conquista. E é importante que a gente comemore. Tem pessoas que falam, não tem que comemorar todas as conquistas. Eu acho que tem que comemorar sim, tá? Tudo de bom que acontece na nossa vida, se você sentir vontade de comemorar, comemore. Vocês podem comemorar qualquer conquista, tanto de vocês quanto da criança juntos, não tem problema algum, tá? A questão é de quando você comemorar, primeiro, reforce a postura, o comportamento, os sentimentos da sua cria. Isso faz toda a diferença, entendeu, gente? Vocês não gostariam, por exemplo, do seu parceiro, da sua parceira virarem para você e falar assim: gostei desse jantar que você fez, hein? Tá uma delícia. Olha, você foi lá, você pensou, você quis fazer aquela surpresa e ele elogia o seu esforço. Nossa, amor, você cozinhou super bem hoje. Como é que você se sente com isso? Você não se sente bem? Isso não te motiva a querer cozinhar mais, a fazer mais surpresas? Ele elogiou o seu comportamento, a sua habilidade ali. Seu chefe vira para você e fala assim: esse projeto que você fez está maravilhoso. Você trouxe uma visão super diferenciada. Olha, estou. Aí ele vai falar, né? Estou orgulhoso de você. Primeiro, ele reforçou o seu comportamento. Ele reforçou a sua habilidade. Esse projeto que você fez está maravilhoso. Então, filho, você se esforçou muito para essa prova. Como é que você está se sentindo? Deixa a criança responder para ela começar a identificar os sentimentos dela, para ela começar a falar sobre os sentimentos dela. Mãe, eu estou feliz. Mãe, eu estou orgulhoso de mim. Aí depois você fala: que bom, filho. A mamãe também está feliz. A mamãe também está orgulhosa. E aí, quando ele tirar um 7, você pergunta novamente: como é que você está se sentindo, filho? Eu estou me sentindo triste, mamãe. Tudo bem se sentir triste, filho. A sua nota não é mais importante do que você para mim. Como posso te ajudar? Qual está sendo a sua dificuldade? Você quer ajuda? Olha quantas formas a gente tem de abordar essa criança e ajudá-la, de incentivar a sua capacidade, de incentivar suas habilidades, de se desenvolver. Estão conseguindo pegar aqui? Vocês estão conseguindo encaixar aí no dia a dia de vocês uma forma diferente de encorajar a criança? Rudolf Dreikers dizia o seguinte: a criança precisa ser encorajada todos os dias, assim como uma planta precisa ser regada. A coragem, o encorajamento, não é nem a coragem, perdão, gente. O encorajamento, ele é tão essencial que acaba com os maus comportamentos da criança. Ele acaba. Quando a gente encoraja a criança diariamente, como se a gente estivesse regando ali uma plantinha, os maus comportamentos somem. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Só que aí vem, Bruno, ok, tá, eu vou ali tentar encorajar meu filho. E eu? É sempre importante a gente se olhar. Porque se nós não estamos bem naquele dia, se nós estamos tristes, se nós estamos estressadas, se nós estamos impacientes, a probabilidade da gente encorajar a criança vai ser muito menor. Ou zero. Porque nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos ser encorajados. Então, é importante a gente se olhar. Eu sempre falo, gente, na orientação de pais, porque às vezes os pais falam assim: nossa, eu coloquei o que você falou em prática, funcionou, mas ele meio que regrediu.
Aí daqui a pouco funciona de novo, aí daqui a pouco regride, fica naquele ciclo, né? Naqueles altos e baixos. E aí eu sempre pergunto para os pais, e vocês? Como é que vocês estão lidando com os sentimentos de vocês? Como é que vocês estão buscando mudar o comportamento de vocês? Porque a gente quer exigir que a criança mude, mas a gente não faz essa exigência para nós mesmos, né? E isso é muito importante. Como é que eu me sinto quando o meu filho tira um 4 na escola? Como é que eu me sinto quando eu peço para o meu filho fazer uma atividade dentro de casa, como, por exemplo, arrumar o quarto, e ele não faz direito? Como é que eu me sinto? Qual é o sentimento que vem aqui dentro do coração? Falem aqui para mim. Como é que vocês se sentem quando a criança vai lá e desafia vocês? Comentem aqui para mim. Como é que vocês se sentem em relação a isso? E aí vem mais uma dica aqui que eu dou para vocês, que se chama, é uma das ferramentas da disciplina positiva, que se chama treinamento. Para que a criança se sinta encorajada, para que a criança coopere ali no dia a dia, para que os maus comportamentos diminuam, é preciso treinamento. E treinamento precisa de tempo, precisa de investimento, precisa de paciência. Já vou dar exemplos aqui para vocês. Ó, tem pessoas aqui respondendo, eu me sinto frustrada, eu me estresso muitas das vezes, né? É isso, eu me sinto frustrada. Vamos pegar esse frustrado aí. A sua frustração, ela passa para a criança. A criança sente. Lembrem-se que nós somos sempre espelhos. Ó, mais uma respondendo frustrada ali, né? Lembrem-se que nós somos espelhos. Se a criança ela se sente frustrada, através da sua frustração, ela vai ter uma reação. E aí ela vai ter um comportamento que a gente chama de objetivo equivocado, que é um pedido de ajuda que eu falo para vocês, que é um dos temas da live da semana que vem, tá? Por trás de todo mau comportamento existe um pedido de ajuda. Então, se é uma criança que, através da sua frustração, do seu sentimento, que é a frustração, tem gente que sente raiva, né? Ela vai ter um determinado tipo de comportamento. E aí ela vai ter a chamada atenção indevida. Devido à sua frustração, ela vai começar a ter a chamada atenção indevida, que é um dos 4 tipos de objetivos equivocados, que são mau comportamentos que as crianças têm, tá? E que por trás tem esses pedidos de ajuda que eu estou falando para vocês. E aí, o que a criança ela vai começar a fazer? A pedir atenção exagerada. Então, ela vai ficar o tempo todo demandando a sua atenção. Ela só vai se sentir amada quando os outros se ocupam com ela. A sua frustração causa esse comportamento na criança. Por isso que eu falo que a gente precisa se olhar. E não é se olhar só para poder a criança crescer mais saudável, mas é porque faz bem para a gente se olhar. A gente se cuidar, a gente se conhecer, a gente se entender. Gente, isso faz um bem enorme, isso é muito saudável. Embora, muitas vezes, seja dolorido. Quem faz terapia comigo, quem faz orientação de paz comigo, aqui sabe. Tem gente assistindo aqui a live, que eu não vou falar quem, mas que faz sessão comigo e que sabe que nem sempre é fácil. Você ter a consciência disso, você ter consciência desse sentimento e principalmente da sua responsabilidade. Não é culpa. Eu não quero que vocês carreguem culpa, nem eu quero carregar culpa. E é importante a gente ter responsabilidade, né? Então, a sua frustração, o meu sentimento de raiva, às vezes, né? Já contei aqui sobre o fato de eu ter perdido a paciência com a minha filha na hora de dormir. O que eu sentia era raiva. E quando eu detectei esse sentimento em mim, eu fui, por que eu me sinto assim? Por que eu tenho raiva? Né? E aí, quando eu detectei o porquê que eu estava sentindo aquela raiva, foi muito mais fácil de eu lidar com aquilo e trabalhar com esse sentimento que eu estava tendo e poder melhorar e poder fazer diferente. Não, eu estou sentindo isso. O que eu posso fazer para, na hora que eu estiver tendo esse sentimento, na hora que eu estiver sentindo que eu estou perdendo a paciência, eu agir de forma diferente?
Entenderam? E aí, quando a gente começa a ter esse olhar pra gente, a gente começa a perceber os nossos sentimentos, aí sim nós somos capazes de encorajar verdadeiramente as crianças. Nós somos capazes de aplicar as ferramentas da disciplina positiva e ter resultado. Não vamos conseguir ter resultados se nós não mudarmos. E isso, gente, não é só apenas com as nossas crianças. É com qualquer um. Se você está tendo problemas no seu relacionamento, com seu parceiro, com a sua parceira, se você está tendo problemas no seu trabalho, é importante que você olhe para você e entenda qual a sua responsabilidade, né, nesse caos que está aí na sua vida. Vou usar a palavra caos, mas é isso. Né? Freud tinha uma frase que dizia: qual a sua responsabilidade nesse problema que está acontecendo na sua vida? É exatamente isso. Não é culpa, e sim responsabilidade. Tá bom? Então, como é que a gente vai encorajar a criança? Vamos lá, tragam aqui exemplos para mim, gente. Falem aqui para mim. Poxa, eu elogio meu filho aqui e posso fazer dessa forma. Comentem aqui para mim. Eu faço e sei. Não é fácil. E não é fácil mesmo não, gente. Tá? O que eu tô falando aqui para vocês, desse se perceber, não é fácil. E é possível, com prática. Se você todos os dias começar a colocar em prática essa autoobservação, essa autorresponsabilidade, isso vai fluir lá na frente de forma natural. Assim como a aplicação da disciplina positiva nos seus filhos. No começo, vocês vão sentir essa dificuldade, vocês podem ver um resultado positivo ali, outro aqui, mas o resultado a longo prazo, ele é transformador. As coisas fluem. A criança, ela olha para aquela situação e ela mesma já consegue sozinha buscar a solução. Eu já tenho pacientes que no próprio consultório eu pergunto para eles: e aí, como é que você pode resolver essa situação? Eles já respondem. Eu tenho pacientes que eu nem preciso perguntar. E tia, eu bem fiz isso na escola, mas sabe o que eu pensei? Eu pensei nisso, nisso e nisso. Aí eu falei, e qual foi o que você escolheu? Eu escolhi isso. Eu falei, olha, você vai ensinando a criança a pensar. Você vai ensinando a criança a olhar para si. Só que como é que você vai ensinar isso para a criança se você não está conseguindo fazer isso? Olhar para si não significa de que você, de um dia para o outro, você vai conseguir resolver todos os seus problemas, todos os seus traumas de infância, todos os seus incômodos. Não é isso. É perceber que você está tendo aquele sentimento e tentar descobrir o porquê você está tendo aquele sentimento. Vou dar um exemplo para você. Você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa, a sua criança está lá querendo a sua atenção. Mãe, porque ela está com saudade de você. E aí ela vai, você brinca um pouquinho com ela, isso não satisfaz, o potinho de amor dela ainda não está cheio. E aí você começa a ficar irritada. Mas garota, eu acabei de brincar com você. Por que você está grudada em mim? A gente não brincou agora. Você começa a perder a paciência. E aí você vai colocar a culpa dessa perda de paciência aonde? Em quem? Na criança. Se você for olhar para todo o seu dia, a sua falta de paciência, o seu tanquinho de paciência, ele foi se esgotando ao longo do dia. Não foi quando você chegou em casa ali com a sua criança? Por quê? O seu chefe estava de mau humor, o seu colega de trabalho faltou e você teve que fazer a tarefa dele, por que você pegou engarrafamento, por que você não conseguiu almoçar direito, por que você está com cólica, por que você está com dor de cabeça, por que você está na TPM, 200 mil coisas. Mas a culpa, a responsabilidade de você perder a paciência é da criança. Entenderam? Então, quando eu olho, eu estou perdendo a paciência. Por que eu estou perdendo a paciência? O que aconteceu no meu dia para eu aqui agora estar perdendo a paciência? Vocês conseguem fazer essa reflexão? Vocês conseguem olhar para ali e perceber de que não é a criança responsável pela falta de paciência de vocês? Vocês conseguem ter essa visão ali do dia a dia? Entenderam? E aí, a partir desse autoconhecimento, vocês podem buscar melhoras. Ok, eu estou perdendo a paciência sempre que isso acontece. O que eu posso fazer diferente? Ou como posso fazer diferente? Como posso resolver isso? E aí sim,
você vai dando passos e passos e passos para uma melhora. E aí sim, você vai conseguindo ajudar a sua criança a ter um comportamento melhor, a ser encorajada. E com isso, os maus comportamentos vão diminuindo. Né? Eu tento fazer isso, mas meu marido não consegue, dificulta todo o meu trabalho, é difícil. Cláudia, alguém me falou isso ontem? Uma mãe de um paciente me mandou ontem uma mensagem falando assim, Bruna, eu tento, mas meu marido não me ajuda. Isso é um problema em praticamente todos os lares com crianças. É um problema. Com pais separados, então, isso é muito comum. A mãe faz uma coisa, o pai faz outra. O pai faz uma coisa, a mãe faz outra. Isso é muito comum. E vou falar uma coisa para vocês. Isso não é tão prejudicial para a criança. Por quê? Porque não vai ser em todos os ambientes que ela vai conseguir ter essa forma de tratamento respeitoso, tá? Por exemplo, na escola, se ela não tem uma escola que tenha uma metodologia de disciplina positiva, por exemplo, vai ser uma escola tradicional, não vai respeitar completamente a criança. Eles vão ter que trabalhar num coletivo. E aí a criança que não tiver desfraudado ali, ela vai ter que desfraudar, porque a turma já está praticamente toda desfraudada. Não vão respeitar o tempo da criança. Se essa criança não está lendo e escrevendo, mas mais da metade da turma está, que você se vire em casa, que contrate professor particular. Essa criança tem, ou senão você vai ter que tirar sua filha da escola. É assim que eu estou vendo. Triste, mas é assim que eu estou vendo. Então, a criança entender de que em outros ambientes não vai ser igual ao que está sendo na casa dela, ou que está sendo construído na relação com a mãe dela, tudo bem. Com essa relação que você está construindo com a sua criança, de respeito, de se respeitar, de adquirir autoconfiança, autorresponsabilidade, ela vai aprender a lidar com essas outras situações. Então, Cláudia, faça o seu, faça a sua parte, porque eu já vi, inclusive, vários pais vendo que a criança respeita a mãe, de que a criança coopera com a mãe, e eles vão lá e começam na surdina, né? Porque é difícil, às vezes, para eles assumirem você está certa, né? Concordem aqui comigo que o marido não gosta de assumir que nós estamos certas. Então, vai lá, você tá... Aí ele vai fazendo ali, entendeu? Ele vai mudando umas posturas, ele vai mudando a forma de falar. E daqui a pouco, quando você vê, ele está fazendo várias coisas que você está fazendo. Não vai assumir, mas vai. Então, faça a sua parte, porque essa parte que você está fazendo é fundamental para a criança. Fundamental para você. Porque quando você começar a ver que a sua relação com a criança está respeitosa, que ela coopera com você, que você consegue desenvolver nela habilidades sociais de vida, isso, gente, é muito importante. Então, não desistam. Mesmo que o marido, que ele não te acompanhe, faça você a sua parte. Aquela famosa frase, né? O mundo muda quando a gente muda. Isso é verdade, gente. Muito dos embates, dos problemas que a gente tem, é porque a gente quer que seja feito da nossa forma. A gente quer impor a nossa vontade. A gente bate de frente. E aí a reação do outro é se chocar também. Não faz a sua parte, como a disciplina positiva diz, né? Seja firme e gentil. Com seu marido também. Disciplina positiva, gente, ela se aplica ao mundo adulto. Existe aqui baralhinho, ó, disciplina positiva para casais. Tá? Então não é só para criança. E é verdade isso. Toda vez que eu leio aqui algo sobre disciplina positiva, eu falo, gente, acho que eu vou aplicar isso daqui no meu casamento. Acho que eu vou aplicar isso daqui com as minhas amigas. Acho que eu vou aplicar isso daqui com meu pai e com a minha mãe. Gente, quantas coisas eu já apliquei com meu pai e com a minha mãe. Vocês não têm noção. Tem noção, porque antigamente, antes de eu fazer terapia, né? Que a terapia também mudou a minha vida, eu era a mãe dos meus pais. Hoje, graças a Deus, eu assumi meu papel de filha e eles, o papel de pais. Entenderam? Então, a disciplina positiva não é só para criança, é para tudo na vida de vocês. Então, sejam firmes e gentis. E, além de tudo, observem o sentimento de vocês. Observem por que vocês estão reagindo dessa forma. Tentem buscar essa resposta dentro de vocês. Isso já é, gente, mais do que a metade do caminho. E sintam-se orgulhosas.
Falo de coração, falo como psicóloga, como profissional, falo como mãe, falo como mulher. Sintam-se orgulhosas se vocês conseguem fazer essa identificação. O mudar é um processo, tá? Como eu falei na live de ontem, a gente não aprende matemática de um dia para o outro, a gente não aprende português de um dia para o outro, né? É tudo um processo. Entenderam? Ah, que interessante esse baralho. Sim, eu amo esse baralho, gente. Tem para adulto, aqui, ó, tem para criança, tá bom? Eu uso muito isso daqui. E é isso, tá? Esse foi o tema da live de hoje. É um tema muito importante. O elogio, principalmente o elogio em excesso, ele causa na criança vários malefícios, como inclusive sempre buscar pela aprovação do adulto, pela aprovação do pai, pela aprovação da mãe. Tá, gente? Reconhecer e buscar ajuda é a parte mais difícil, porque ninguém assume que está agindo errado. Sim, o assumir que está agindo errado não é só por orgulho, não, tá? O assumir que estar errado pode representar muitas coisas pra gente. Fracasso, abandono, rejeição, várias outras coisas, né? E é entender o que tem por trás disso. Incapacidade, tá? É isso, gente. Na semana que vem eu vou fazer live sobre 2 temas. Um tema vai ser sobre esses pedidos de ajuda, né? Por que as crianças se comportam mal? E qual o pedido de ajuda que tem por trás desses 4 comportamentos, desses 4 tipos, né, de comportamentos. E vou falar sobre o cérebro da criança. Tá? Vou explicar para vocês, desde que ela nasce, como se desenvolve o cérebro da criança e por que ela se comporta dessa forma. Tá? E aí vocês vão começar a entender. Vocês vão olhar para o comportamento da cria de vocês e não vão levar para o lado pessoal. Não falar assim, meu Deus, é o cérebro do meu filho que é assim. Ele não tem essa capacidade de me afrontar. Não vou levar isso para o lado pessoal. Deixa eu respirar fundo. Calma aí, entenderam? Tá bom? Obrigada, que Deus te abençoe sempre, que sua sabedoria possa ajudar muita gente. Amém, obrigada, tá? Tá bom, gente? Então, vejo vocês semana que vem. E mais uma vez aqui, mandem sugestões de assunto que vocês queiram que eu fale aqui com vocês, tá? E vou estar trazendo aqui, tá bom? Um beijo, gente. Boa semana, bom fim de semana. Obrigada a todos que participaram, tá? Até semana que vem. Beijos.